Fabian, do Rio de Janeiro. Inri, como conciliar o mandamento de Deus, não matarás, com sua posição acerca da legítima defesa? Então, nesta era, não devemos dar a outra face? Seu sermão da montanha não vale mais? Vale, só que a lei divina se adapta ao tempo. Quando eu proferi o sermão da montanha, e naquele tempo, se tu desse a tua outra face, né? Se alguém te ofendesse, e tu te ferisse, tu desse a outra face, ele recuava. Peraí, por que ele deu outra face? Ele ainda tinha chance naquele tempo de pensar o que eu estou fazendo de errado, por que fui bater no meu irmão? Mas agora não. Se tu der a outra face, ele não vai bater, ele vai te regular se tu não te defender. Então a defesa pessoal é uma coisa sagrada. A lei do talhão está sempre em vigor. Sempre em vigor, só que atualmente não existe um governo capaz de impor a lei do talhão de forma legítima. Então ela está em vigor diretamente pela divina providência. Então o indivíduo, na tua conjuntura, não existe um governo que poderia aplicar a lei do talhão. Porque quem não sabe, mas eu sei, que é muito fácil comprar testemunhas. Né? Daí se o indivíduo fosse acusado de ter matado alguém, ele tivesse posses, ele logo, o advogado dele, os advogados dele, e não bem, eu tenho uma estreita relação com os juristas, sei das boas intenções da maioria, mas tem sim aqueles que, para defender o cliente, fazem qualquer coisa. Eu conheci pessoalmente, não adianta. Então é o seguinte, daí o advogado compraria uma testemunha, e tem muitas pessoas na cadeia que estão lá pagando a dívida de outras, só para explicar melhor. Então o advogado deles, né, do criminoso, se ele tinha posse, colocava duas testemunhas a dizer que ele havia feito isso, aquilo e aquele outro. Em Minas Gerais tem um célebre caso como este, que os dois ficaram cumprindo uma pena longa pela morte de uma pessoa, com testemunhas de tudo. E mais tarde descobriram, quando já a mãe dele morreu, uma desgraça numa família. Quem é mineiro e estiver me escutando sabe do que eu estou falando. E daí depois ficou sabendo que ele era inocente. Por isso que ficou célebre, tem até um filme sobre isso, quem quiser pode ver o filme. Então esse é um caso emblemático, como diz, um dos maiores erros judiciais do Brasil. Quer dizer que o indivíduo vai lá, apanha até quase a morte, ele confessa que a mãe dele fez o que acabou, entende? Então por este motivo, né, que a lei do talhão hoje não pode ser aplicada em nenhum país, entende? Honestamente, existe, estão aplicando, mas não é correto, porque eu sei de pessoas que vão para o patíbulo, que vão para o... Mas claro que quando ocorre uma injustiça dessa aqui na Terra, é porque a pessoa, ela purgar num pecado da outra encarnação, entende? Então esse caso aí dos irmãos Naves, também eu sei um caso lá no oeste catarinense também, que o indivíduo, depois quando todo mundo já tinha sido castigado, ele me aparece lá, o indivíduo, o defunto, né? Diz que foi fazer uma viagem longa, né? E não deu satisfação para ninguém. Então esses são os problemas que eu conheço. Eu conheço a vida, a sociedade, não só na zona de conforto. Eu conheço a sociedade em todos os ângulos, que meu pai me obrigou, me colocou em todos os lugares. Entende? Eu estudei sociologia com cobaias vivas, nas favelas onde eu dormi, no cemitério. Enfim, na minha juventude eu vivi estudando com cobaias vivas dos seres humanos. Bem, então espero que tenha sido compreendido. Então, assim, explicando bem claro para quem me fez essa pergunta, né? De que antigamente, quando eu dei o sermão, está em vigor até hoje,
Sempre. Só que ele se adapta. Tudo que eu falei há 2000 anos se adapta para os dias atuais. Entende? Para aquele tempo era assim. Ó, note bem, eu falei, se alguém te ferir a face direita, dele também a outra. Eu não disse, se alguém no futuro te ferir a face direita, tu dê também a outra. Eu disse para o momento, que naquele momento, naquele tempo, e ainda assim, havia as exceções. Entende? Agora, a intenção, quando eu falei que se alguém te ferir a face direita, tu dê também a outra, a intenção era evitar violência. E depois, sabendo também que se tu der a face para alguém, por que hoje não dá? Mas se tu der a outra face, e ele ousar bater na outra face, ele pega a outra parte dos teus pecados. Quando ele bateu a primeira, pegou um pedaço dos teus pecados. Aí pega a segunda parte, mas só que hoje em dia não. Hoje em dia, do jeito que a carruagem anda, ninguém vai bater na outra face, vai logo degorar se alguém não tiver como defender-se. E quem atualmente é que me fizeram perguntas e fazem sempre de novo sobre armas, sobre armamento e sobre leis na atual conjuntura. Bom, não precisamos muito para saber que todos os regimes ditatoriais, a primeira coisa que fazem para implantar um regime ditatorial num país é desarmar a população. Então, nada mais a declarar. Por que desarma a população? Porque daí ninguém pode, desarma a população e deixa os aliados do ditador bem armados. Quando alguém vê, vou dar uma dica para vocês que estão me ouvindo. Não vou citar nome, mas vou dar uma dica. Quem quiser raciocine. Quando alguém vê um ditador falando para uma multidão, seja aqui na América Latina, seja onde for, quem vê de fora, ignorando a realidade, pensa, olha só, quanta gente está lá com ele. Oh, mas então ele é o bom, ele é o tal, etc. Né? Certo? Mas não é. E aquela multidão toda que está lá com ele, é porque depois que ele está uns anos já ditando, uns anos dominando, oprimindo e cerceando a liberdade dos seus cidadãos, ninguém ousa, sabendo que ele ia falar naquele lugar, ninguém ousa ficar em casa. Que o vizinho é um espião dele. Lá na frente tem mais outro vizinho. E que todos estão espionando todos. E por motivos de alguma migalha que o ditador pode dar, eles vão lá dizer, olha, fulano não foi ouvir o líder. Daí ele vai ser preso, primeiro tem que confessar por que não foi. É por isso que uma multidão ouvindo o ditador. Deu para entender isso? Quem quiser entender melhor, entenda. É claro que sempre que eu abro a boca para falar, eu contrario muita gente. Mas é a verdade. Entende? Depois, mais tarde, quando o ditador cai, morre, né? Aí todo mundo começa a abrir o olho. E eu vou citar um exemplo, só para não dizer que não tenho exemplo, né? Só para finalizar esse capítulo. Lá em Haiti, há muitas décadas atrás, por isso eu tenho que estudar história para compreender. Um médico, né, saiu de porta em porta perguntando quem estava doente, conquistou o povo da ilha. Daí se elegeu presidente. O nome dele era François Duvalier. Então ele se elegeu presidente, né? E daí ficou lá 20 ou 30 anos no poder. Criou uma polícia só dele para Tonton Nalcott, era o nome da polícia, para eliminar quem não obedecesse, quem não respeitasse, quem não viesse ouvir ele falar, etc. Aí quando ele chegou numa certa altura, como médico que ele era, que ele viu que ia morrer, daí ele pegou e disse que ia mudar a legislação, ia dar uma oportunidade para os jovens. Porque ele tinha um filho de 20 e poucos anos, e que não se enquadrava na Constituição de então. Vou mudar a lei, mudou a lei, dando uma oportunidade para o jovem, ou seja, para o jovem filho dele, entenderam? E ele ficou lá era um playboyzinho, ficou muitos anos oprimindo, torturando o povo daquele país, daquele pequeno país,
E quando chegou um momento que algo aconteceu, não lembro agora qual é o detalhe, finalmente se juntaram e roubaram ele. Ele foi se recolheu todo o ouro que tinha e foi comprar um castelo lá na França, já que a língua mater era francês. E ficou lá até, na véspera de morrer, veio para o Haiti e morreu no Haiti. Mas restando, quem quiser que eu estou dando um exemplo. Entende? Mas são muitos. Porque, na verdade, se for falar, tem que citar a extinta União Soviética, tem que falar do Khrushchev, tem que falar do Lenin, tem que falar de muita gente. Então não vou falar porque os defuntos já morreram mesmo, já estão no purgatório, já estão pagando suas penas para as leis, né? Para a lei divina, né? Tenho toda a minha... Bora lá, internet acessar, sábado de manhã e ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar através da web, todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A vozinha é como o som de muitas águas. Quero ouvir Henricristo. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Henricristo. Fonte de amor que nos faz sorrir. Alegria interior você vai sentir. Bradar seu nome vai te impedir. No Face sua página vai curtir. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.